Está no ar, na Cidade das Rosas FM. Cotia em debate. Bom dia, ouvintes. Bom dia, nossos convidados de hoje, nossos parceiros de bancada. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa Cotia em Debate. Hoje um programa especial, porque nós vamos comentar aí a Folha de Cotia, nova edição da Folha de Cotia impressa, recém-saída do forno, que está ganhando as ruas da cidade aí nos últimos dias. Temos aqui hoje, às vezes sim, a sua companhia, nossa amiga Lucila Celeste. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Silvio Cabral. E hoje nós temos aí a companhia, né, do Vlad Farias, amigo já de uma caminhada longa seu aí, que vai abrilhantar o nosso programa hoje nos comentários da Folha. É isso aí, fiquei muito feliz hoje, vou passar a palavra para ele. A hora que o Vlad falou, vamos conversar e tal, eu falei, eu tô indo pro programa. Ele falou, então, e eu já tinha convidado ele várias vezes, ele falou, hoje dá pra eu ir. Eu falei, então vamos embora, que hoje vamos ter lá o Vlad para ajudar a gente a comentar a Folha de Cotia. Bom dia, Vlad, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Silvio Cabral, Lucila. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no dia de hoje. Um abração, Anderson. Um abraço pro Arthur também, nosso amigo, que quer conversar aqui na rádio. Vamos marcar um dia, Arthur, para você falar dessa questão de sustentabilidade. O Arthur é um dos grandes conhecedores do país aí, dessa questão de sustentabilidade. É isso aí. E o pessoal do VGP, até por essa questão da Lucila, tá em ambas as equipes. Sempre que quiser, está à disposição para vir aqui, fazer uso do nosso microfone, a gente falar um pouquinho de Vargem Grande aí. E vamos lá. O que nós temos hoje, Lucila? Vamos começar com um assunto que já virou carne de vaca, dizia minha avó, né? Vamos falar do aumento do patrimônio do seu colega Rogério Franco? Então. A Folha traz isso em destaque, né? Foi o que a gente falou nos últimos programas, que era esse aumento de 853% no patrimônio. Eu tenho 37 anos e eu ainda estou tentando entender como é que a pessoa consegue aumentar o patrimônio dela assim em tão pouco tempo. O patrimônio do Rogério Franco lá em 2008 era de 127 mil. 127 mil. Em 2012 era de R$1.085.250. Então assim, é um aumento de 853% em 4 anos como vereador. Eu estou curioso para saber quanto é que foi o aumento agora, em 8 anos de vereador, para quanto é que vai esse aumento nesse patrimônio, né? E assim, né? Vamos deixar claro. Ganhando 10 mil, né? Que é o salário do vereador. Agora aumentou, né? Nessa legislatura aumentou para quase 10 mil. Antes era 6 e pouco, 7 mil. As pessoas podem ter outras rendas, ter outros tipos de patrimônio e tal. Outros negócios. Negócios. Ninguém está aqui dizendo que teve nenhum. Mas que seria gostoso que o patrimônio de todo mundo tivesse crescido assim no Brasil, seria, né? A gente precisa entender a fórmula mágica. É isso que me intriga. Aonde é que está a mágica? Eu quero descobrir quais são os investimentos que ele faz, porque eu vou fazer também. É um dos que defende com unhas e dentes essa administração, que, ao meu ver, é a pior da história da cidade. Nós nunca tivemos um governo tão ruim, tão mal feito para nossa cidade. Então é assim, vale a pena colocar que o seu Rogério Franco tem se apresentado aí como o homem da nova política, o homem do novo, que quer mudar. Vamos lembrar que 8 anos de governo do seu Carlão Camargo, seu Rogério Franco, líder do governo, defensor com unhas e dentes. Vamos lembrar que uma das pessoas que coordena aí a questão das compras, das negociações na prefeitura durante muito tempo, foi a esposa do seu Rogério Franco, e nós não estamos aqui refutando nenhum tipo de questão criminosa, não estamos colocando... Não, nós estamos lembrando que seu Rogério Franco é líder do governo
Quero saber como é que ele vai apresentar Carlão de mudança para ser o pior prefeito da história aí. Ele tem compactuado, ele tem assinado embaixo. E aí, Lucila, se você me permitir, eu quero fazer já um gancho para isso. Porque na mesma página na página 7 da Folha de Cotia, está na capa ao lado e está na página 7 junto também, para falar da questão da verticalização em Cotia. Agora, sabe o que também é legal? Eu acho que o legal nessa história toda é o seguinte, porque ganhar, todo mundo está ganhando, muito bem, obrigado, né? Mas também no mesmo período, verificar o que foi que esses vereadores conseguiram realizar para o benefício e o desenvolvimento da própria cidade. Este levantamento nós já estamos fazendo. Salvo, né, assim, vereadores que se especializarem em aprovar projeto de lei para mudar nome de rua, né? Porque isso aí também tem bastante, porém, não, efeito prático quase nenhum. Eu sou o cara dos abraços aí, o WhatsApp não para. A Érica Oliveira, presidente da Sociedade Amigos de Bairro do Atalaia, disse que está ouvindo o programa também. Um abraço para você, Érica. E aí, se a Érica está ouvindo, deve estar ao lado da doutora Camila, doutora Madara, o Fabiano, a Débora, todo o time do escritório, que para que eu possa ficar na rua, alguém tem que ficar lá, trabalhando arduamente para os nossos processos serem bem tocados. Então, um abraço aí para toda a equipe do escritório. Um abraço para o Arthur. Vamos combinar, Arthur, de você vir aqui. Ele está mandando várias coisas sobre essa questão de sustentabilidade, que é socialmente justo, ambientalmente correto e financeiramente sustentável. Na semana que vem, nós vamos ter a participação do deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS, vai falar aí da questão nacional, vai falar da questão municipal, porque tem muita gente falando bobagem aí, e aí com a fala do Roberto vai acabar essa história, essas bobagens que as pessoas estão dizendo acerca do partido. Então na próxima semana, dia 25 com mais 7 depois eu vou olhar no calendário aqui certinho pra gente ver. Na próxima semana, então, vamos olhar aqui pra gente não falar. No dia 3 de fevereiro, nós vamos ter a participação, 3 de março, desculpa, nós vamos ter a participação do deputado federal Roberto Freire, vai participar lá diretamente de Brasília. E no dia 10 de março, eu já quero convidar aqui o Vlad para estar presente, o meu amigo Arthur para estar presente, para a gente fazer um programa especial sobre essa questão da sustentabilidade, que é aí um princípio que norteia a nossa atuação política, social, e deveria nortear toda uma administração, todo um modelo de governo. Em Cotia é o contrário. Nós não podemos criar outro dia, quando aquele que hoje é deputado e era secretário de Meio Ambiente, foi uma das pessoas que mais devastou a cidade na história. Eles criaram um programa de sustentabilidade que era dar caneca para os funcionários. Vamos lembrar que uma pessoa de quem eu gosto muito, apesar de não estar no mesmo partido dela, é a Marina Silva. Ela deu essa declaração, que sustentabilidade não é uma caixinha que você pode colocar e tirar no momento que você quiser. Ou você tem uma prática sustentável ou não. É óbvio que nós temos que pensar em candidatos que hoje tenham essa visão e essa consciência. Tratar a questão ambiental fora do eixo político é assassinar o futuro da própria humanidade no seu quintal, ou seja, o nosso quintal é a nossa cidade, é o nosso município, e as questões relacionadas ao novo plano diretor que agora está, a Câmara Municipal deverá apresentar para a cidade, e é ela sim que através de uma de suas leis que regulamenta o uso e ocupação do solo, que vai dizer quais são as zonas em que você pode fazer isso, aquilo, é que vai determinar o futuro dessa preservação. E nesse pé já há muita controvérsia, não é mesmo, Silvio Cabral? Tem um gancho desse assunto aqui na Folha de Cotia, que você começou a levantar, da questão da verticalização de Cotia na surdina. Conta um pouco melhor isso pra gente. Então, você sabe, né, que
quando você é daquelas pessoas que falam, colocam que não tem rabo preso com ninguém, as informações começam a chegar com... Então eu recebi uma informação de uma fonte que não posso revelar, é evidente, mas que existiu uma reunião alguns dias atrás entre o vereador Rogério Franco, o vereador Arildo Gomes e o doutor Castor, onde o Rogério Franco ligou para a Luciana Alegre, secretária de Meio Ambiente, para que ela falasse para eles da questão da verticalização. Onde é que estaria escondida a verticalização do plano diretor? A Luciane falou, colocou isso para os vereadores e deu maior bafafá, porque eu fiquei sabendo disso logo na sessão, um dia antes da sessão. Passei para a Folha, eles fizeram uma matéria e aí deu maior bafafá sobre isso. Vamos colocar aqui, essa questão de verticalização jamais, e aí se eu estiver enganado, Vlad, você que participou dos debates do plano diretor lá no Conselho da Cidade também, pode me dizer, essa questão de verticalização jamais foi colocado em debate no Conselho da Cidade. Dessa forma, quando a gente fala verticalização, aberta. o que nós estamos querendo dizer? Só para ficar claro para o nosso ouvinte, para aqueles que estão nos escutando. Verticalização é o quê? É a permissão de construção de prédios acima de 4 andares. Tá? E como seria feita essa verticalização? Como que ela está escondida no plano diretor? Através da outorga onerosa do direito de construir. O que é isso? É o empreendedor pagar um valor para a prefeitura para que ele possa construir mais do que a lei permite. Então ele pagar para isso. Nossa, certo? tem um nome bonito, isso pra mim me parece propina. Não, mas não é propina, sabe por quê? É assim, ó, isso é um instrumento trazido pelo Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, que foi um grande avanço aí para o planejamento urbano, para as questões de organização da cidade. É você vender algumas permissões para o empreendedor. Para quê? Para você ter recursos para investir em infraestrutura, para você ter recursos para fazer algumas coisas. Infelizmente, esse governo que está aí na cidade, na minha opinião, eles não gostam de gente, de pobre eles odeiam e a cidade eles só saqueiam. Essa é a minha opinião. Acho que eles nem sabem mais onde fica a Cotia. Então, assim, isso é uma coisa preocupante. Falar em verticalização numa cidade que já está estrangulada, que os postos de saúde não funcionam, as escolas não cabem mais os estudantes que precisam ter onde estudar. Vamos lembrar que nós temos aí quase 30 mil unidades fechadas, já prontas, ou são terrenos, ou são prédios que já estão construídos, que estão à venda. Então nós temos que tomar cuidado. Então assim, vamos colocar aqui. Se você me perguntar, você é contra ou a favor da verticalização? Eu sou contra. Na grande maioria da cidade. Onde eu acho que ela pode ocorrer? Nas zonas especiais de interesse social, para a moradia popular. É o único caso que eu acho que pode ser feito verticalização. Por quê? Porque você precisa construir casa, você precisa dar moradia digna para as pessoas que realmente precisam. Eu sou terminantemente contra verticalizar, por exemplo, a região da Granja Viana, que é onde são os olhos, a menina dos olhos de ouro. Quem quer verticalizar é fazer prédio na Granja Viana. Eu sou terminantemente contra. E aí, a Granja Viana tem algumas pessoas que dizem defender a Granja Viana, que é o seu Luiz Gustavo, o seu Fernando João, o seu Almir Rodrigues, o próprio Rogério Franco. Vamos ver como que eles vão votar nessa questão do plano diretor. E vamos lembrar o seguinte: o plano diretor não é o fórum adequado para se debater essa questão da verticalização propriamente dita. O plano diretor é uma lei que norteia o crescimento da cidade
na revisão foi colocado pelos próximos 10 anos. Então ele vai nortear, vai dar os parâmetros para essa cidade crescer. Foram discutidas as macrozonas, que são as grandes zonas na cidade. Até eu fui questionado pela Folha de Cotia e coloquei aqui, ó. O plano diretor é o primeiro passo para a definição da lei de uso e ocupação do solo da cidade. Como é que a gente trata isso? Tratar da verticalização. Eu concordo com você, a verticalização ela não é bacana, eu gosto dos predinhos de 4, 5 andares, eu acho que a cidade é linda, entendeu? Toda baixinha, não tem aqueles arranha-céus gigantes que eu acho aquilo feio, mas como é que a gente trata essa questão do crescimento? O que você me diz? O que vocês me dizem? Vamos pegar um exemplo aqui? Um hotel tem que ser num prédio grande. Então, mas vamos pegar um exemplo. A gente precisa entender a realidade da nossa cidade. Quando você fala de verticalização, a gente precisa entender onde nós estamos inseridos na cidade de Cotia. Por exemplo, na Avenida São Camilo, foi autorizado prédios, que nós inclusive temos uma ação civil pública contra aqueles prédios, de 36 metros quadrados, são estúdios ali. Como é que aquelas pessoas vão sair da Avenida São Camilo? Essa é a pergunta. Existe um hotel Ibis sendo construído ali na São Camilo, no retorno do 21, ali do... É 22,5, né? Aquele ali retorno. Vai ser um Ibis? Então, já tem ali placa Ibis. Então, eu nem reparei. Do retorno, você indo de Cotia para São Paulo, do lado direito, tem um empreendimento, prédios de escritórios. Do outro lado, tem outro prédio de escritórios. Do lado desses prédios, quase ao lado do Habib's ali, tem um hotel Ibis. E um pouco para trás tem o shopping. Isso daí, sabe, é um artifício da lei. Que você pode construir 3 para baixo e 4 para cima. Então aí dá 7. Se for terreno em declive. Né? Mas aí a lei era desse. Mas a questão é: o imbecil ou o corrupto que autorizou aquilo não pensou em nada na cidade. A Raposo Tavares, qualquer hora que você quiser ir para o sentido São Paulo, está travado naquele retorno. Verdade. Imagina quando esse hotel estiver funcionando, quando os prédios de escritório estiverem ocupados, quando esses 2 prédios da São Camilo estiverem lotados de gente. Vai parar, Raposo. E assim, o tráfego na própria São Camilo, né? Que aquilo antes era uma passagem, né? É um caminho de carro de boi. Então, quer dizer, a coisa é complicada. Então, até quando foi falar dessa verticalização, quando eu compartilhei essa matéria da Folha de Cotia, uma pessoa, o Zulino, Roberto Zulino, colocou isso e falou, mas se você faz prédio, você, por exemplo, desmata muito menos, porque você tem que menos consciente de aproveitamento. Pode ser. Mas é que hoje, da forma como a cidade está organizada, não comporta. E Cotia a gente sabe como é a administração. Não vai ser uma coisa ou outra. Ele comparou com a questão do Alphaville, que é em Carapicuíba, mas que desmatou muito mais. Se tivesse feito prédio, seria desmatado muito menos. Se você ocupasse toda a área de um loteamento como Alphaville para fazer prédios, ele teria razão. Ocorre que não é o que acontece. Prédio você precisa de um espaço menor, as pessoas então constroem um prédio ao lado do outro e o que acaba acontecendo? O adensamento eu acho muito maior. Você tem que ter um caminho, um norte na administração pública. E a nossa administração da nossa cidade está perdida. Está sem rumo. Ela está em Miami. Tá Por isso que ela está perdida. Né? Tá cuidando dos empreendimentos em Miami. Não dá tempo de ver o que acontece em Cotia. A administração está em Miami. Então, Vlad, uma coisa que eu me comprometi aqui quando a Lucila me questionou na matéria, eu vou fazer um pedido para que o Conselho da Cidade reúna-se, para que a Luciana Alegre explique isso para o Conselho, como que está essa questão da verticalização, aonde é que está. E aí, ela explicando, no dia que ela for explicar, eu sugiro que nós convidemos os movimentos sociais, os movimentos que têm acompanhado a questão do plano diretor. A imprensa da cidade. A imprensa da cidade, Para que isso nós chegue... temos que tomar cuidado porque nós temos uma... Mas vamos lá, vamos convidar a imprensa da cidade, aqueles que efetivamente quiserem ser isentos, vão estar presentes lá conosco no dia, né? Olha, eu acho que a intenção é válida e é boa, mas eu creio que no estágio atual
como as coisas andam, o que vai mandar mesmo é o que vai sair da Câmara Municipal, né? Nós já fizemos um trabalho lá, a minuta que foi apresentada nós debatemos grandemente, porque não foi uma minuta criada pelo plano diretor, pelo conselho, muito menos por técnicos contratados de fora, foi uma coisa feita dentro da prefeitura e, portanto, com os olhos da administração atual. E logo, isso tudo vai estar em debate na Câmara Municipal. Eu acho que a gente tem que focar nossos esforços e nossas ações agora para todo esse debate na Câmara Municipal, porque é lá que finalmente vai ser batido o martelo ou não. Nós, como já entregamos para a Câmara, agora a coisa tem que ser feita lá. Agora, qualquer debate, esclarecimento é sempre bem-vindo. Então, mas eu, por exemplo, como conselheiro da cidade, eu gostaria de entender qual é essa lógica que eles estão colocando da verticalização, por isso dessa reunião, até para que nós possamos participar de uma forma mais qualitativa, com mais qualidade, do debate que irá ocorrer na Câmara Municipal. É isso? Eu acho que a gente tem que ficar de olho, tem que estar em cima, né? E aí sim convidar todas as pessoas, os cidadãos, os movimentos, a imprensa certamente estará presente, mas eu acho que o debate ele só começa assim, quando a gente dá um alerta geral, as pessoas tomam consciência e, portanto, entendem que é importante, é fundamental a participação, porque é um assunto que mexe diretamente na qualidade de vida de cada um na cidade. Silvio, vamos passar para outra pauta interessante da Folha de Cotia, né? Porque é muito legal isso aí. Você vive, é um batalhador, um defensor do direito à moradia digna e regularização fundiária, né? Esse é um assunto que também está totalmente entrelaçado com o plano diretor. Como é que anda essa questão? Como é que andam essas regulamentações? Quais são as vitórias? Então, essa matéria é uma matéria que me deixa muito animado, porque ela é, na verdade, um pedaço, uma parte do trabalho que a gente vem realizando aí desde 2006, que é lutando pela questão da regularização fundiária. As vitórias passam a aparecer e, graças a Deus, agora vem uma atrás da outra, porque os processos estão chegando ao fim. Nós temos aí matrículas, que é o que o pessoal chama de escritura definitiva. Quando a gente fala de regularização fundiária, nós estamos querendo dizer o quê? Os bairros onde as pessoas não têm matrícula no cartório de registro de imóveis, não tem a tal da escritura definitiva, que é o que o pessoal chama. Então o nosso trabalho desde 2006 tem sido o quê? Lutar por essa questão de regularização fundiária. Nós fomos um dos fundadores do Instituto IDOS, que é Instituto de Desenvolvimento de Direitos Urbanísticos e Sociais, um instituto que congrega arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, mobilizadores e advogados, para trabalhar na questão da regularização. O que é regularização fundiária? É um processo de intervenção para que essas pessoas possam ter o documento do seu imóvel. Na verdade, basicamente, regularização fundiária é o processo de intervenção físico, quando precisa de obra, jurídico, social e registrário, para legalizar a permanência de populações que moram em áreas que foram ocupadas em desconformidade com a lei. E quando eu falo ocupada, Vlad, eu não estou falando da pessoa que foi lá e ocupou, entrou numa área que não era dela. Vou dar alguns exemplos. Aqui, bem próximo à rádio, nós estamos falando do Chácara Atalaia, que é ali na estrada do Atalaia, até o Odair, bairro irregular. Nós estamos falando do Parque Santa Rita, que é, quem conhece ali, em frente ao campo do Atalaia, tem a loja de gás. Você descendo aquela rua, na Rua Demétrio Calfá, e nas ruas que descem, Rua Bahia, Rua Brasília, Rua Maranhão, a grande maioria irregular. Nós estamos falando da estrada do Morro Grande, você descendo do Atalaia para o sentido do Morro Grande, ali no outeiro de Passárgada, tudo que é do lado direito da estrada do Morro Grande, as pessoas não têm matrícula no cartório de registro de imóveis.
Se você continua descendo um pouco mais, no bairro Mirante da Mata, que é ali em frente ao bairro Novo do lado direito, também não tem documentação. Se você desce um pouco mais, uma parte do Jardim Sandra também não tem documentação. Agora, isso aí só pra gente entender melhor, essa falta de documentação, o que é? Um sujeito tinha uma gleba grande, foi vendendo informalmente, partilhando isso para as pessoas. Como é que se dá isso assim? Porque se não é uma invasão criminosa, como que é isso então? Então, a pessoa tem uma gleba de terra, tem várias coisas. Em Cotia nós temos várias realidades. A grande maioria, 68% do território em Cotia, praticamente, quase 70% é irregular. A grande maioria não foi ocupação. Foi as pessoas compraram, pagaram pelo seu imóvel, não existiu fiscalização do poder público, então é a farra do boi, a pessoa tem um pedaço de terra, vai lá, loteia, divide, loteia, vende, e as pessoas não conseguem ter o seu documento. Certo? Então nós criamos o programa Legítimo Dono, onde as pessoas contratam os serviços do Instituto Idos para terem esse documento. E graças a Deus hoje nós temos muitas e muitas matrículas entregues, casos de sucesso, como na Olaria, no Jardim Sabiá, no Outeiro de Passárgada, no Araruama, no Mirante da Mata, nós temos lugares onde foram ocupações sim, onde as pessoas ocuparam, mas tem o direito à regularização, como no caso lá da Olaria, que nós conseguimos uma vitória e hoje uma grande parcela da Olaria hoje é regular, tem seu documento. Imagina como é a felicidade de uma pessoa que é dona de um negócio, mas que ela não consegue comprovar, justificar pela lei, ela não consegue vender aquilo depois, deixar para herdeiros, e agora ela tem uma vitória dessa nas mãos, que é ter a regularização do seu patrimônio conseguido honestamente. Nós não estamos falando aqui de outra coisa, não é? Então, Vlad, só para você ver, ó, na página 3 da Folha de Cotia, vocês que vão ter acesso aí à Folha de Cotia, seja pelas redes sociais, vão ter acesso nos comércios, em alguns locais da cidade, a grande maioria na porta da sua casa, que a Folha de Cotia, essa tem uma tiragem de 40 mil exemplares, viu, Vlad? Nossa, essa vez. Sensacional. E aqui, ó, dá pra ver na página 3, que fala do direito à moradia, a cara de alegria do cidadão. Ele tá recebendo a matrícula aqui, ó. Tem uma foto de uma pessoa recebendo a matrícula, dá pra ver a cara de alegria. É uma vitória, né? É uma desse vitória. Cidadão, ele recebendo a sua matrícula lá no Jardim Sabiá. Então, é uma alegria muito grande. E aí, pra gente, viu, Vlad? As pessoas acabam misturando a questão política da questão profissional. E muita gente quer usar isso, da questão da regularização, dizendo assim: ah, mas eles cobram. Isso mesmo. O Instituto Idos tem uma tarifa social para que todas as pessoas que queiram ter sua regularização possam ter. Que afinal está prestando um serviço digno, né? Que as pessoas possam pagar e ter o seu documento. Agora, é muito melhor do que prometer que vai fazer de graça e não fazer. Ah, mas você é advogado, você estudou para isso, você Mas, tem que na cobrar. verdade, é um trabalho, Lucila, que tem que ficar claro aqui. É um trabalho muito maior do que um trabalho jurídico. É um trabalho que envolve várias mãos. Envolve arquiteto, assistente social, advogado também, equipe de topografia. É uma equipe multidisciplinar. Foi para isso que foi criado o Instituto Idos, para fazer essa regularização. Lembrando que 30% da receita do Instituto Idos vai para atender comunidades que não tem como pagar. Como, por exemplo, na Olaria, ninguém não pagou R$1, porque as pessoas não têm efetivamente condição de pagar. Na Viela Vitória, ninguém nunca pagou R$1, porque as pessoas não têm essa condição. Na Rua da Conquista, na Estrada Velha da Olaria, lá na Vila Nova do Jardim Sandra, o pessoal fica bravo, né, que a gente fica batendo toda hora que o patrimônio do camarada aumentou 850%, mas achar que o Silvio Cabral, porque é pré-candidato, não pode cobrar pelo trabalho como advogado, ele estudou para isso. Você é ambientalista, você não sou tem eu, um trabalho... Só para deixar isso claro, eu faço parte do IDOS. Eu faço parte da Folha, o Vlad faz parte de uma TV, cada um faz parte de diversas empresas e as empresas têm que pagar pelo serviço prestado. Todo mundo tem que receber, né? Porque nós precisamos receber. Afinal,
A gente não tem posto de saúde para usar de graça. Precisa pagar convênio, precisa pagar dentista. Porque nessa cidade nada funciona. Quanto tempo faz que o nosso vereador lá, bonito, disse que ia resolver a situação? Falou que ia ver um prédio, que ia decidir, que ia resolver. Nós estamos aguardando. Tá tudo lá e o pessoal tá sem serviço de saúde pública ainda. Não, eles colocaram uma faixa que é para nós sermos atendidos lá no PA do Parque São Jorge. É pertinho, entendeu? Você pega o ônibus, né, e vai até lá no Parque São Jorge aí você e pega lá... aquele trânsito que o Silvio acabou de falar ali. Não, e você chega no Parque São Jorge, já tem a comunidade de lá que provavelmente também está sendo atendida, né? Então você junta Exatamente. muitas comunidades para pouco serviço, ou seja, muita gente fica de fora do atendimento, não é? Você que procura aí no seu comércio, na sua região, na sua casa, a folha de Cotia. Se você não receber, liga lá pro telefone 4616-0670, pede que a folha de Cotia chega na sua casa. Ou entre no site que vai estar lá a edição completa, né? www.folhadecotia.com.br, ou entra no Facebook, que é o mais agitado, é o Facebook da Folha de Cotia. É só digitar lá em cima do Facebook, Folha de Cotia. E daqui a pouco tem lá a edição completa, que nós só fizemos 40 mil, mas do jeito que o jornal tá bom, não vai dar nem pro cheiro, né? Quero mandar um abraço, agradecer a presença do Vlad Farias, nosso amigo, agradecer a presença da Lucila, que veio aqui, e dizer, Vlad, que o microfone aqui tá sempre aberto, sempre que você quiser vir, tá convidado. Eu agradeço, Silvio Cabral, a oportunidade de estar aqui agregando um pouco, né, nesse bate-papo com o nosso querido ouvinte. A você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Ouvintes, boa tarde. Obrigada, meninos, pelos comentários aí da Folha. Um abraço e até semana que vem. Daqui 2 dias, hoje é quinta, no sábado, você pode acompanhar os melhores momentos aí do programa na página do Cotia em Debate. Vai lá no Facebook e só procurar Cotia em Debate, que tá lá. E até a semana que vem, com a presença do deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS. Na Cidade das Rosas FM, Cotia em Debate.